Depois de haver transcendido os conceitos físicos com a espada de Prajna, o Bodhisattva chega à compreensão de que a forma é forma, o vazio é vazio. Nesse ponto, ele é capaz de manejar situações com grande clareza e habilidade. Conforme prossegue em sua jornada pelo caminho do Bodhisattva, Prajna e compaixão se aprofundam, e ele experimenta maior consciência da inteligência e do espaço, e maior consciência da paz. A paz nesse sentido é indestrutível, tremendamente poderosa. Não podemos ser verdadeiramente pacíficos sem ter a qualidade invencível da paz dentro de nós. Uma tranquilidade frágil ou temporária sempre poderá ser perturbada. Se tentarmos ser bondosos e pacíficos de um modo ingênuo, confrontarmos-nos com uma situação diferente ou inesperada poderá interferir em nossa consciência da paz, porque essa paz não tem força em si mesma, não tem qualidade. Portanto, a paz precisa ser estável, profundamente arraigada e sólida. Ela deve ter a qualidade da terra. Se tivermos poder no sentido de poder do ego, tenderemos a exercê-lo e usá-lo como um instrumento para sabotar os outros. Porém, como bodhisattvas, não usamos o poder para sabotar as pessoas. Permanecemos simplesmente em paz. Finalmente, chegamos à 10ª e derradeira fase do caminho do Bodhisattva, a morte de Sunyata e o nascimento na luminosidade. Enquanto a experiência Sunyata desaparece, expondo a qualidade luminosa da forma, Prajna transmuta-se em Jnana, ou sabedoria. Mas a sabedoria ainda é experimentada como uma descoberta externa. O poderoso impacto do Samadhi semelhante ao Vajra é necessário para levar o Bodhisattva ao estado de ser a sabedoria mais do que conhecer a sabedoria. Esse é o momento de Bodhi, ou despertar, o ingresso no Tantra. No estado desperto, as características luminosas e coloridas das energias tornam-se ainda mais vívidas. Se virmos uma flor vermelha, não a veremos apenas na ausência da complexidade do ego, na ausência de nomes e formas pré-concebidas, mas também veremos o brilho dessa flor. Se o véu da confusão entre nós e a flor for removido de repente, o ar se tornará automaticamente claro e a visão será muito precisa e vívida. Enquanto o ensinamento básico do budismo Mahayana refere-se ao desenvolvimento de Prajna, o conhecimento transcendental, os ensinamentos básicos do Tantra estão ligados ao trabalho com a energia. A energia é descrita no Kriya Yoga Tantra de Vajramala como aquilo que habita o coração de todos os seres, a simplicidade que existe por si mesma, o que sustenta a sabedoria. Essa essência indestrutível é a energia da grande alegria. Ela tudo permeia, como o espaço. Esse é o corpo dármico da não fixação. De acordo com esse Tantra, essa energia é o sustentáculo da inteligência primordial, que percebe o mundo fenomênico. É a energia que impulsiona tanto os estados iluminados como os estados confusos da mente. É indestrutível, no sentido de estar constantemente em marcha. É a força motriz da emoção e do pensamento no estado confuso, e da compaixão e sabedoria no estado iluminado. Para poder trabalhar com essa energia, o yogi precisa começar com o processo de entrega e depois trabalhar sobre o princípio de Sunyata, de ver além da conceituação. Precisa ultrapassar a confusão, vendo que a forma é forma e o vazio é vazio, até finalmente romper a absorção da experiência de Sunyata e começar a ver a luminosidade da forma, o aspecto vívido, preciso e colorido das coisas. Nesse ponto, o que quer que seja experimentado na vida diária por meio da percepção sensorial é uma experiência nua, porque é direta.
Não há véu algum entre o yogi e aquilo. Se o yogi trabalhar com a energia sem ter passado pela experiência de sunyata, isso poderá ser perigoso e destrutivo. A prática, por exemplo, de alguns exercícios físicos de yoga que estimulam a energia poderá despertar as energias da paixão, do ódio, do orgulho e de outras emoções, a ponto de já não se saber como expressá-las. As escrituras descrevem um yogi que está completamente embriagado com sua energia, como um elefante bêbado que corre, desenfreado, sem saber aonde vai. O ensinamento tântrico supera a tendência de olhar além da atitude transcendental de que forma é forma. Quando falamos em transcendência, na tradição Mahayana, referimos-nos à superação do ego. Na tradição tântrica, não se fala em absoluto em ir além do ego. Essa é uma atitude dualista demais. O Tantra é muito mais preciso do que isso. Não se trata de chegar lá ou de estar lá. A tradição tântrica fala de estar aqui. Ela fala da transmutação e usa muito a analogia da prática alquímica. Nessa prática, por exemplo, a existência do chumbo não é rejeitada, mas ele é transmutado em ouro. Não precisamos mudar em nada sua qualidade metálica, precisamos simplesmente transmutá-lo. Tantra é sinônimo de Dharma, o caminho. A função da prática tântrica é transmutar o ego, permitindo à inteligência primordial brilhar através dela. A palavra Tantra significa continuidade. É como o fio que liga as contas umas às outras. O fio é o caminho. As contas são a base operacional da prática tântrica. Os 5 skandhas, ou 5 constituintes do ego, bem como a potencialidade primordial do Buda dentro de nós, ou inteligência primordial. A sabedoria tântrica traz o nirvana ao samsara. Isso pode parecer um pouco chocante. Antes de alcançar o nível de Tantra, você tenta abandonar o samsara e esforça-se para alcançar o nirvana. Mais cedo ou mais tarde, porém, tem que compreender a futilidade de esforçar-se e então tornar-se completamente um com o nirvana. A fim de realmente capturar a energia do nirvana e tornar-se um com ele, você precisa de uma parceria com o mundo comum. Por esse motivo, a expressão sabedoria comum, Tamal Ji Shepa, é muito usada na tradição tântrica. É a versão completamente comum de forma é forma, vazio é vazio. É o que é. Não se pode rejeitar a existência física do mundo como sendo algo mau e associado ao samsara. Só é possível compreender a essência do nirvana olhando para a essência do samsara. Desse modo, o caminho envolve algo mais do que ir simplesmente além da dualidade, algo mais do que a mera compreensão não dualista. Você é capaz de ver a qualidade de não dualidade, ou seja, a qualidade do estado de ser da não dualidade. Você vê além do aspecto da negação de Shunyata, da negação da dualidade. Por esse motivo, o termo Sunyata não é muito usado no Tantra. Na tradição tântrica, usa-se mais Tatata. O que é? Do que Sunyata, ou vazio. A palavra Ocel em tibetano, ou Prabhashvara em sânscrito, que significam luminosidade, também são muito mais usadas do que Sunyata. Na última volta da roda do Dharma, encontramos essa referência à tradição tântrica feita pelo Buda. Em vez de dizer forma é vazio, vazio é forma, etc., ele diz que a forma é luminosa. A luminosidade, ou Prabhashvara, está ligada a Makasuka, a grande alegria ou bem-aventurança, a plena compreensão de que vazio é vazio. Não é vazio simplesmente porque forma também é forma. A qualidade dinâmica da energia
não está suficientemente expressa na doutrina de Sunyata, porque o significado da descoberta completa de Sunyata deriva da mente sansārica. Sunyata oferece uma alternativa para o samsara, e desse modo o seu ensinamento se dirige à mentalidade sansārica. Ainda que esse ensinamento vá além de dizer que forma é vazio e vazio é forma, dizer que o vazio não é mais do que a forma e que a forma não é mais do que o vazio, não vai tão longe quanto dizer que a forma tem esta energia e o vazio tem esta energia. No Vajrayana, ou ensinamento tântrico, o princípio da energia representa um papel muito importante. O ensinamento precisa estar ligado à vida cotidiana de seus praticantes. Somos confrontados pelos pensamentos, emoções e energias das nossas relações com outras pessoas e com o mundo. Como relacionaremos nossa compreensão de Sunyata aos acontecimentos cotidianos, a não ser que reconheçamos o aspecto de energia da vida? Se não somos capazes de dançar com as energias da vida, não seremos capazes de usar nossa experiência de Sunyata para unir Samsara e Nirvana. O Tantra nos ensina a não suprimirmos nem destruirmos a energia, mas transmutá-la. Em outras palavras, acompanharmos o padrão da energia. Quando descobrimos equilíbrio acompanhando a energia, começamos a nos familiarizar com ela. Começamos a descobrir o caminho certo com a direção certa. Isso não significa que a pessoa precise tornar-se um elefante bêbado, um yogi louco no sentido pejorativo. Um perfeito exemplo sobre como acompanhar a energia, um exemplo da qualidade positiva do yogi louco, foi a transmissão real da iluminação de Tilopa para Naropa. Tilopa descalçou a sandália e com ela golpeou o rosto de Naropa. Usou a situação do momento, a energia da curiosidade e da busca de Naropa, transmutando-a no estado desperto. Naropa possuía uma enorme energia e inteligência, mas sua energia não estava relacionada com a compreensão de Tilopa, com a abertura de sua mente, que possuía outra espécie de energia. A fim de romper essa barreira, era necessário um tranco súbito, um choque genuíno. É como um edifício torto que está prestes a cair, mas que, súbita e acidentalmente, é endireitado por um terremoto. Circunstâncias naturais são utilizadas para restaurar o estado original de abertura. Quando acompanhamos o padrão da energia, a experiência torna-se muito criativa. Continuamente, a energia da sabedoria e da compaixão opera de modo preciso e exato. Conforme se torna mais sensível aos padrões e qualidades da energia, o yogi vê com maior clareza o significado ou simbolismo das experiências da vida. A primeira metade da prática tântrica, o Tantra inferior, chama-se Mahamudra, que quer dizer grande símbolo. Símbolo, nesse sentido, não é um sinal que representa algum princípio filosófico ou religioso, mas a demonstração das qualidades vivas do que é. Por exemplo, na percepção direta de uma flor, na percepção do discernimento nu, despido e desmascarado, a cor da flor transmite uma mensagem acima e além da simples percepção da cor. Há uma grande significação nessa cor, comunicada de maneira poderosa, quase avassaladora. A mente conceitual não está envolvida na percepção, e por isso podemos ver com grande precisão como se um véu tivesse sido afastado da frente de nossos olhos. Se segurarmos uma pedra nas mãos com essa clareza de percepção, que é o contato direto do discernimento nu, não apenas sentiremos sua solidez, mas também começaremos a perceber suas implicações espirituais. Nós
a experimentaremos como expressão absoluta da solidez e majestade da Terra. Assim, no que diz respeito ao reconhecimento da solidez fundamental, poderíamos estar segurando o Monte Everest em nossas mãos. Aquela pedrazinha representa todos os aspectos da solidez. Não digo isso apenas no sentido físico, mas falo da solidez no sentido espiritual, a solidez da paz e da energia indestrutível. O yogi sente a solidez e a paciência da terra, que se plante nela alguma coisa, quer nela se enterre alguma coisa, ela nunca reage. Na pedra, ele tem a consciência da iluminada sabedoria, da equanimidade, bem como da qualidade sansárica do orgulho do ego, que quer construir uma alta pirâmide ou um monumento à própria existência. Toda situação que encontramos apresenta essa vívida conexão com o nosso estado de ser. É interessante notar que na iconografia tântrica vêem-se algumas figuras simbólicas segurando uma montanha em uma das mãos, o que reproduz exatamente o que estivemos discutindo: a paz sólida, a compaixão sólida, a sabedoria sólida, que não podem ser influenciadas pela frivolidade do ego. Toda textura que percebemos tem automaticamente alguma implicação espiritual, e começamos a compreender a tremenda energia contida nessa descoberta e nessa compreensão. O meditador desenvolve nova profundidade em seus insights através da comunicação direta com a realidade do mundo fenomênico. Ele é capaz de ver não só a ausência de complexidade, a ausência de dualidade, mas também a qualidade pétrea da pedra e a qualidade aquosa da água. Vê as coisas precisamente como são, não só no sentido físico, mas com a consciência de seu significado espiritual. Tudo o que enxerga é uma expressão de sua descoberta espiritual. Há uma vasta compreensão do simbolismo e uma vasta compreensão da energia. Seja qual for a situação, ele não tem mais que forçar resultados. A vida flui à sua volta. Esse é o princípio básico da mandala. Geralmente, a mandala é representada como um círculo que gira ao redor de um centro, o que significa que tudo à volta torna-se parte de sua consciência, a esfera inteira expressando a vívida realidade da vida. O único meio de vivenciar as coisas verdadeiramente, plena e apropriadamente, é através da prática da meditação, criando um elo direto com a natureza, com a vida, com todas as situações. Quando falamos em sermos bastante desenvolvidos espiritualmente, isso não significa que flutuemos no ar. De fato, quanto mais alto subimos, mais descemos à terra. É importante lembrar que a prática da meditação começa com penetrar o padrão de pensamento neurótico. Padrão esse que é a própria delimitação do ego. À medida que seguimos adiante, vemos não só através da complexidade dos processos de pensamento, mas também da pesada significância dos conceitos expressos nos nomes e teorias. Então, finalmente criamos um espaço entre isto e aquilo, o que nos libera tremendamente. Estabelecido o espaço, partimos para a prática Vajrayana de criar um elo direto com a experiência da vida. Esses 3 passos são, em essência, os 3 yanas: o Hinayana, o veículo do método, o Mahayana, o veículo de Sunyata ou espaço, e o Vajrayana ou Tantra, o veículo da energia direta. Na tradição tântrica, a energia é categorizada em 5 qualidades básicas ou famílias búdicas: Vajra, Ratna, Padma, Karma e Buddha.
Cada família búdica tem uma emoção que lhe é associada e que é transmutada em uma sabedoria específica ou aspecto do estado desperto da mente. As famílias búdicas estão também associadas a cores, elementos, paisagens, direções, estações e a qualquer outro aspecto do mundo fenomênico. Vajra é associado à raiva, que é transmutada na sabedoria semelhante ao espelho. Intuímos que há alguma coisa além das qualidades nebulosas, possessivas e agressivas da raiva. E esse discernimento intuitivo nos permite transmutar automaticamente a essência da raiva em precisão e abertura, ao invés de mudá-la deliberadamente. Vajra é associado também ao elemento água. A água turva, turbulenta, simboliza a natureza defensiva e agressiva da raiva, ao passo que a água clara sugere a precisão, claridade e qualidade de refletir de forma nítida da sabedoria semelhante ao espelho. Vajra é a cor branca. A raiva é a experiência muito rude e direta da autodefesa. Assim como uma folha de papel branca, muito lisa e opaca, mas que também tem o potencial da luminosidade, a qualidade brilhante do reflexo que é a sabedoria semelhante ao espelho. Vajra está ligado ao leste, à aurora, ao inverno. É uma manhã de inverno, com a clareza do cristal e pontas de gelo afiadas e brilhantes. A paisagem não é vazia e desolada, mas cheia de todo tipo de formas agudas que estimulam o pensamento. Nela há muitas coisas intrigantes para o observador. O solo, as árvores, as plantas, por exemplo, todos têm seu modo próprio de congelar-se. Árvores diferentes têm maneiras diferentes de sustentar a neve e maneiras diferentes de relacionar-se com a temperatura. Vajra lida com objetos em função das suas texturas e relações recíprocas. Tudo é analisado em seus próprios termos. A inteligência de Vajra nunca deixa áreas inexploradas nem cantos escondidos. É como a água que flui sobre uma superfície plana, cobrindo completamente a superfície, mas permanecendo transparente. Hatina é associado ao orgulho e à terra, solidez, montanhas, colinas, pirâmides, edifícios. Estou completamente seguro. Sou o que sou. É um modo muito orgulhoso de olhar para si mesmo. Isso quer dizer que há medo de perder, que se está continuamente erguendo defesas, construindo uma fortaleza. Hatina é igualmente a sabedoria da equanimidade, que tudo permeia. Quer você construa edifícios feitos da própria terra, quer deixe simplesmente a terra como está. É a mesma coisa. A terra permanece como é. De modo algum, você se sente derrotado ou ameaçado. Se você é orgulhoso, irá se sentir constantemente desafiado pela possibilidade de falha e derrota. Na mente iluminada, a ansiedade por sustentação é transmutada em equanimidade. Ainda há consciência da solidez e da estabilidade da terra, mas já não há medo de perdê-la. Tudo é aberto, seguro e digno. Não há o que temer. Hatina relaciona-se com o sul e o outono, a fertilidade, a riqueza no sentido de generosidade contínua. Quando está maduro, o fruto cai ao chão automaticamente, pedindo para ser comido. Hatina possui essa qualidade de oferecer. É doce e aberta, com a qualidade do meio da manhã. É amarela e está ligada aos raios do sol, enquanto Vajra associa-se ao cristal. Hatina é ouro, âmbar, açafrão. Tem mais sentido de profundidade, de qualidade terrena, do que de textura. Vajra é puramente textura. É mais uma qualidade quebradiça do que uma profundidade real. Hatina é muito madura e terrena, como uma árvore gigantesca que cai ao chão e começa a apodrecer, cobrindo-se inteiramente de cogumelos, enriquecida pelas ervas daninhas que crescem ao seu redor. É um tronco em que os animais podem fazer ninhos.
A sua cor começa a amarelar e a sua casca a desprender-se, revelando um interior muito rico e muito sólido. Se nós sentíssemos tentados a remover esse tronco, a fim de usá-lo como parte de um arranjo de jardim, verificaríamos que isso é impossível, pois ele se esfacelaria e cairia aos pedaços. E de todo modo, seria pesado demais para se carregar. Padma está ligado à paixão, a uma qualidade gananciosa, ao desejo de possuir. Nos fundamentos da paixão, há um instinto para a união, o desejo de ser integramente um com alguma coisa. Mas a paixão tem uma qualidade histérica, uma qualidade neurótica, que ignora a verdadeira condição de estar unido e prefere possuir para então tornar-se unido. A paixão derrota automaticamente seu próprio objetivo. No caso da sabedoria discriminativa, que é o aspecto sábio da paixão, vê-se com precisão e nitidez a qualidade disto e daquilo. Em outras palavras, ocorre a comunicação. Se você quer comunicar-se com alguém, precisa respeitar a existência da outra pessoa, bem como seu processo de comunicação. A sabedoria discriminativa reconhece o próprio fato da união, o que é muito diferente de separar dualisticamente aquilo de isto com a finalidade de se autopreservar. A qualidade desgastante do fogo e do desejo ardentes é transmutada na sabedoria da união através da comunicação. Talvez você esteja inteiramente envolvido com a ganância em um sentido espiritual ou material. Talvez queira mais do que pode ter. Talvez esteja tão fascinado pelas qualidades exóticas do objeto de seu desejo que esteja cego para o mundo que o rodeia. Está totalmente envolto em desejo, o que produz uma espécie de estupidez e ignorância automáticas. Essa ignorância do desejo é transcendida pela sabedoria discriminativa. Padma liga-se ao oeste e à cor vermelha. O vermelho é muito provocativo, destaca-se de qualquer outra cor e arrasta-nos para si. Está também ligado ao elemento fogo. No estado confuso, o fogo não discrimina entre as coisas que agarra, queima ou destrói. No estado desperto, o ardor da paixão é transmutado no calor da compaixão. Padma relaciona-se com o início da primavera. A aspereza do inverno está prestes a atenuar-se com a promessa do verão. O gelo começa a derreter. Encharcam-se os flocos de neve. Padma está muito conectado com a fachada. Não sente a solidez ou a textura e sua atenção está voltada puramente às cores, às qualidades fascinantes, ao pôr do sol. A qualidade visual da superfície é mais importante do que o seu ser. Assim, Padma está mais ligado à arte do que à ciência ou às coisas práticas. Padma é uma localidade razoável, um lugar onde crescem flores silvestres, um lugar perfeito para ver animais ali perambulando, como um planalto. É um local de prados, com rochas esparsas e arredondadas, entre as quais filhotes de animais podem brincar.